E aconteceu o que estávamos esperando, afinal de contas a Vale superou as expectativas de mercado, aumentando seus lucros em 11% e bateu 2,6 bilhões de dólares apenas no terceiro trimestre deste ano. E é claro que a expectativa de destravar dividendos extraordinários ficou ainda maior, e esse belo resultado já fez até o BTG Pactual mudar de ideia a respeito da recomendação das ações Vale 3. Olá amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer o Fique Preparado para entendermos os últimos resultados da Vale que acabaram de sair do terceiro trimestre e entender se a situação da companhia ficou melhor ou pior em relação aos trimestres anteriores, trazendo notícias e fatos relevantes. Qual a recomendação do mercado? Será que é para comprar ou vender as ações? E esses dividendos? Será que a empresa vai conseguir pagar não só os belíssimos dividendos que costumeiramente a empresa paga, mas também os dividendos extraordinários? Vamos entender. Afinal, depois desse rally de alta, será que ainda faz sentido investir nas ações Vale 3? Bem, vamos entender de acordo com a análise técnica, sempre de olho se a companhia continua com bons fundamentos através da análise fundamentalista e também a política de pagamento de dividendos dela, além de trazer projeções e o preço teto do ativo virtual. E é claro que eu já agradeço a você que deixou um like nesse vídeo e também um comentário para ajudar que essas análises cheguem para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Já pensou alcançar aquele tão sonhado objetivo de viver de renda passiva com o seu próprio patrimônio? Pois é, não perde tempo não. Já começou a Black Friday do Ativo Virtual, com uma condição imperdível para quem usar o cupom de desconto. A Black Friday pode ter chegado antecipado no Ativo Virtual, mas quanto antes você aprender a investir certo nas ações e rentabilizar sua carteira ainda mais com dividendos sintéticos, mais rápido você vai alcançar o seu sonho de viver de renda passiva. E é claro que vamos começar esse vídeo justamente entendendo sobre o desempenho da companhia, ou seja, a parte mais importante. Sem isso, fica impossível tomar boas decisões a respeito do próprio patrimônio. E é claro que você já sabe que a Vale é uma empresa de mineração que foi fundada em 1942 pelo governo federal. Inicialmente era até mesmo uma estatal, mas ela foi privatizada no ano de 1997. E a companhia é a maior produtora de minério, de ferro e de níquel do mundo, além de produzir manganês, cobre, bauxita, potássio e até alumínio. As operações não se limitam apenas ao Brasil, com a Vale possuindo grandes minas no Canadá e na Indonésia, sem falar as diversas joint ventures, ou seja, empresas que surgem de negociações da Vale com outras grandes empresas, como bateria e muito mais. Para se ter uma ideia, a receita da companhia no ano de 2012 foi de 91,2 bilhões de reais. No ano de 2024 fechou em 206 bilhões, ou seja, um crescimento médio de 7% ao ano, impulsionado principalmente entre 2020 e 2021, devido ao preço do minério de ferro que atingiu seu maior patamar histórico. E nas palavras do próprio Gustavo Pimenta, ou seja, o presidente da Vale, o CEO, ele disse, abre aspas, entregamos mais um trimestre sólido, marcado por um desempenho operacional consistente, progresso contínuo em nossa agenda estratégica e compromisso com a segurança. O discurso do CEO realmente foi extenso aqui, mas ele também aborda outros pontos fundamentais, como ramp-ups, projetos chaves da companhia, comparação com anos anteriores e até mesmo a redução das barragens com um nível alto de emergência. Por exemplo, o nível 3 que foi eliminado. Olhando para o minério de ferro, tivemos um aumento de 5% nas vendas, fruto principalmente de uma produção mais alta. Nos preços, tivemos o minério de ferro apreciando cerca de 2% no mercado global, enquanto o minério da Vale apresentou 4% de crescimento no preço de venda. Fruto, é claro, de uma maior qualidade do produto devido a um processo de otimização no portfólio. Falei sobre isso várias vezes aqui no Ativo Virtual, trouxe o giro rápido do mercado e notícias especializadas a respeito da Vale. Então, quem tem acompanhado de maneira sistemática o Ativo Virtual sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. E nos demais metais, a empresa ainda entregou um aumento de 26% na receita, um destaque para o cobre, que chamou muita atenção. Então, forte destaque de vendas em todos os segmentos de negócio, ou seja, o carro-chefe da companhia, o minério de ferro, depois o cobre e o níquel também, crescendo 5% para o minério de ferro, 20% para o cobre e 6% para o níquel. Isso tudo por conta do desempenho operacional, como eu sempre explico. A Vale é uma empresa que faz mais com menos. O tempo todo ela está tentando otimizar seu processo de produção, se tornando mais eficiente, e isso se traduz em mais produção com o mesmo custo. E quando você tem mais produção, aumenta a possibilidade de vender, ainda que o preço dessa venda não seja tão vantajoso assim, por conta do preço do minério de ferro, do cobre ou do níquel, principalmente o minério de ferro, como temos visto recentemente, embora tenha aumentado consideravelmente nas últimas semanas, mas eu digo de uma maneira mais ampla no tempo, ainda assim acaba se traduzindo uma receita maior, porque ela produziu mais e conseguiu vender mais. Como por exemplo, temos aqui o preço médio realizado de finos de minério de ferro foi de 94 dólares e 40 centavos por tonelada, ou seja, 11
13% maior trimestre contra trimestre e 4% maior ano contra ano, superando o aumento nos preços de referência do minério de ferro apoiado pela estratégia do portfólio que eu acabei de mencionar. Ou seja, ela aumentou a qualidade dos finos de minério de ferro, tornando ele mais atrativo para o mercado, ou seja, entregando mais valor agregado, embora seja uma commodity, mas aí é que está. A administração da Vale e a gestão dela realmente é diferenciada no mercado. É muito difícil encontrar uma empresa da qualidade da gestão da Vale. Os custos da cadeia do minério de ferro caíram 4% ano contra ano para apenas $52,90 por tonelada. Ou seja, a própria empresa traduz isso aqui em melhores prêmios de qualidade de finos. Em outras palavras, prêmio aqui se traduz como um valor maior a receber pela commodity, e ainda por cima menores custos de frete. Ainda existe um elemento que a Vale não está usufruindo dele ainda, mas é o investimento que ela fez para ter a energia elétrica gerada de maneira mais barata com outra aquisição que a companhia fez. Também está no giro rápido do mercado. O custo de produção do cobre também foi reduzido em 65% ano contra ano, caindo aqui em $994 por tonelada, enquanto o do níquel foi de 32% menor, de $12.347 por tonelada. E eu aposto que você não tinha ideia de quanto custava nem o cobre e nem o níquel de uma maneira geral, especialmente aqui para a Vale. Se você já conhecia, deixe nos comentários abaixo. Afinal de contas, pouca gente tem acesso a esse tipo de informação. Mas um fato é que realmente a Vale fez um trabalho primoroso aqui para aumentar sua eficiência e não apenas no cargo-chefe dela, mas também no de cobre e no de níquel. E toda essa eficiência fez o quê? A empresa reduziu no seu guidance, ou seja, o custo all-in de cobre de 2025 acabou sendo revisado para baixo entre $1.000 e $1.500 por tonelada, que originalmente era de $1.500 a $2.000. O de níquel também foi revisado para baixo, $13.000 a $14.000 por tonelada, sendo que antes era de 14 a 15,5. O EBITDA pro forma da companhia, ou seja, o EBITDA ou o EBITDA, ou seja, os lucros operacionais de uma empresa, porque são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. E dessa forma, totalizou $4,4 bilhões, 17% maior trimestre contra trimestre e 28% maior ano contra ano. O CAPEX totalizou em $1,3 bilhão, sendo $100 milhões menor ano contra ano, mas ainda dentro do guidance. O fato que essa revisão do CAPEX, ou seja, os investimentos da companhia terem reduzido $100 milhões, acaba sendo um sinal positivo de certa forma, porque ela alcançou novamente eficiência, então ela pode economizar e essa economia pode ser revertida em mais pagamento de dividendos. E eu já vou falar sobre essa questão do dividendo extraordinário da companhia. Já no fluxo de caixa livre, ou seja, o dinheiro recorrente aqui da Vale foi de $1,6 bilhão, 1 bilhão maior ano contra ano. Quando a empresa trouxe isto no ano passado, teve um reflexo do mercado que não gostou nada. Agora, o mercado realmente se rendeu para esse resultado aqui da companhia. Em um momento em que a commodity está com preço médio no mercado internacional mais pressionado. E a própria companhia diz que isso aqui se deve ao EBITDA maior. A dívida líquida expandida da companhia é que precisamos prestar atenção. $16,6 bilhões ao final do trimestre, mas ainda assim foi 0,8 bilhão, ou seja, $800 milhões menor do que o trimestre anterior. E por que eu falo que tem que prestar atenção nisso mesmo com uma redução? Simples, porque a empresa utiliza esta informação aqui também para tomar decisão de pagamentos de dividendos extraordinários. E quando eu começar a falar sobre esse assunto, você vai lembrar desse ponto aqui. E embora, se a gente comparar custos de despesas do segundo trimestre deste ano contra a receita líquida de vendas, vamos perceber que nesta comparação do segundo trimestre com o terceiro trimestre deste ano, a empresa teve um resultado ligeiramente pior, ou seja, 73,2% nessa relação custos de despesas do terceiro trimestre, o que representou um aumento em relação ao mesmo período do ano de 2024, que foi de 72,6%. Ou seja, se comparar terceiro trimestre de 2024 com o terceiro trimestre de 2025, vamos ver que esta relação aqui ficou ligeiramente desfavorável para a companhia um ano depois. Mas isso, novamente, devido a um começo de ano um pouco mais negativo para o minério de ferro, mas com o valor se mantendo mais perto da média histórica de qualquer forma. Então só estou chamando a atenção porque teve essa piora por conta do início do ano, mas com os resultados da companhia, isso tende a melhorar. Apenas para se ter uma ideia comparativa, a pior relação que a Vale já teve foi de 89,5% no ano de 2015 e 48,7% no ano de 2021. E embora o lucro esteja decolando nesse trimestre, 11% maior na comparação com o terceiro trimestre do ano de 2024 e incríveis 27% na comparação com o segundo trimestre deste ano, ou seja, o trimestre imediatamente anterior, novamente mais pressionado pelo preço do minério de ferro no mercado internacional,
Ainda assim, na comparação do somatório, ou seja, o acumulado dos 9 primeiros meses desse ano contra os 9 primeiros meses de 2024, houve uma queda de 10%. Então precisa ter atenção nisso, porque o proforma indica 21% de crescimento, mas o atribuível tem uma queda de 10%. Agora, o fluxo de caixa livre é simplesmente impressionante. Saiu de 587 milhões de dólares para 2 bilhões 568 milhões de dólares, ou seja, uma alta monumental de 155%. Mas, novamente, numa comparação acumulada contra o ano passado, a queda também impressiona, 27%. O que o investidor precisa compreender olhando para esses números aqui é entender que realmente o mercado de minério de ferro ele tem sim suas sazonalidades e a gente precisa surfar os melhores momentos. No ano de 2024, a empresa também estava com um prêmio, ou seja, um valor por ação médio mais elevado do que o momento atual. Então agora a empresa está chamando mais atenção por conta dos descontos em relação ao valor das ações Vale 3 e é isso que está chamando a atenção do mercado. Eu já vou falar disso também. E é claro que vamos observar as ações Vale 3 aqui na periodicidade semanal, que ao médio prazo ajuda muito nós, investidores de longo prazo, a tomarmos melhores decisões agora. Nesse gráfico mesmo, estamos vendo dados desde maio de 2023, onde cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, equivale a uma semana inteira de negociações na bolsa de valores. Qual a tendência agora? Sem dúvida nenhuma, várias semanas de alta consecutivas. E se você está prestando atenção neste candle vermelho aqui, saiba que isso aqui foi apenas uma pequena pausa, mas irrelevante para todas essas semanas de alta de quase 23%. Ou seja, saiu de lá da semana do dia 28 de julho até a última semana de outubro, carregando uma alta de quase 23%. É simplesmente uma baita valorização e eu fico muito feliz de várias pessoas aqui no Ativo Virtual terem estudado junto comigo a Vale e ter aproveitado boa parte aqui desse movimento de alta impressionante, além dos dividendos que a empresa já pagou e vai pagar. O fato é que a tendência nesse momento, como eu expliquei, é de alta das cotações, onde a expectativa acaba sendo chegar até essa região dos R$ 66,32 e R$ 65,36. Isso é uma garantia? Não, claro que não. Afinal de contas, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. O máximo que podemos fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável. Então temos resultados superando as expectativas do mercado, uma tendência de alta sem viés de correção e acabando de passar uma região importantíssima. Quem vem me assistindo aqui no Ativo Virtual sabe perfeitamente dessa região que eu já havia trazido várias vezes aqui no canal, entre os R$ 62,43 e R$ 63,12. Indo para essa semana finalizar realmente acima dessa região, aumenta a possibilidade de vermos ela alcançar esses novos patamares, que inclusive tiveram aqui 3 topos anteriores que forçaram toda essa tendência de queda das cotações. Agora, o que seria uma reversão? Bom, uma reversão seria ela perder esse fundo, ou seja, da semana do dia 27 de outubro de 2025, que fica nos R$ 61,40. Então, se a gente observar uma semana em que as cotações façam um movimento semelhante a este, por exemplo, caindo abaixo da mínima da semana do dia 27 de outubro, aumenta as expectativas de vermos as cotações chegarem até os R$ 57,65 e R$ 56,73. Essa região aqui dos R$ 60,19 é uma região provável, mas não é uma região tão forte quanto essa região aqui. Então, realmente, para manter uma tendência de alta saudável, seria até interessante as cotações voltarem nesse ponto e voltarem a subir novamente, para ganhar ainda mais força, para superar esse topo aqui. Mas como eu expliquei, a tendência continua sendo de alta, não tem nada que desabone essa alta da Vale neste momento, e a expectativa acabe sendo que a empresa venha visitar esta região. E não é novidade para ninguém, eu sempre falo aqui no canal que a minha ação favorita para fazer dividendos sintéticos, as ações Vale 3, essa cotação de R$ 63,84, estão valorizando agora, 7,13% nos últimos 12 meses. Ou seja, quem realmente acreditou na Vale está pegando até mais do que esses 20 e poucos % aqui de alta. O PL ainda está muito barato, 9,61. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro. Essencialmente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. Analogamente, seria semelhante a dizer que a Vale conseguiria pagar todo o seu valor de mercado em menos de 10 anos apenas com seus lucros. E provavelmente o investidor 10 ainda vai atualizar esse PL aqui com base nos últimos resultados. É porque eu estou gravando realmente muito perto da divulgação. O PVP mostra que a companhia está 33% acima do valor patrimonial e o
dividend yield de 7,20%, mas calma lá, porque existe a possibilidade da empresa anunciar dividendos extraordinários, mas eu já vou falar sobre isso. O dividend yield médio da companhia dos últimos 5 anos são de excelentes 9,55%, é claro, muito puxado aqui pelo ano de 2021, em que a empresa chegou a pagar 18,79%, mas notem que ela vem mantendo aqui realmente uma regularidade de pagamento de dividendos bem similar. Com crise, sem crise, com dificuldade com a China ou sem dificuldade com a China. Ela vem pagando bons dividendos ao longo dos anos. Ainda mais se a empresa consegue reduzir os investimentos por conta da eficiência dela, está se desalavancando gradualmente, reduzindo suas despesas, melhorando sua eficiência operacional e aumentando seus lucros. Obviamente, existe a expectativa aqui da empresa pagar mais dividendos. Agora, é possível fazer dividendos até mesmo mensalmente. Basta conhecer as técnicas certas e o momento certo para investir. Afinal de contas, o grupo VIP do Ativo Virtual tem diversas oportunidades. No grupo VIP de ações, tem um radar de dividendos, trazendo as faixas interessantes com os estudos do Ativo Virtual do que é possível fazer com cada ação e com a probabilidade de novo anúncio de pagamento de dividendos também. Além de diversos dividendos sintéticos no grupo VIP de opções, como esse aqui recentemente publicado da Vale, pagando entre 16 e 20 centavos por ação. Lembrando que isso é possível fazer até mesmo mensalmente. Basta conhecer as técnicas certas e o momento certo de realizar essas operações. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos para as projeções e preço teto do Ativo Virtual. E pessoal, eu não atualizei as projeções do início do ano aqui da Vale, embora ela pode trazer um resultado acima do esperado e até mesmo um pagamento extraordinário. Então aqui estou falando apenas do recorrente, do que é provável que a empresa consiga trazer até o final do ano. Lembrando que quando eu falo final do ano, é o final do ano do exercício social, que compreende de janeiro a dezembro. Mas lembrando que os resultados do quarto trimestre só saem no início do ano que vem, ou seja, no início de 2026. Então, com lucro líquido projetado de 36,25 bilhões de reais e um payout esperado da Vale de 65%, ou seja, o payout, que é o percentual que se retira dos lucros para fazer pagamento de dividendos, esperado aqui é de 65%, o que gera um DPA de R$ 5,19 por ação. Indo para nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o máximo que você vai poder pagar vai ser de R$ 129,78. A 6%, R$ 86,52. Mas se esperar mais, 8%, então o preço teto vai ser de R$ 64,89, mas se for além 10%, o máximo que você vai poder pagar vai ter um preço teto de R$ 51,91. Isso porque esse DPA de R$ 5,19 representa uma rentabilidade de 8,14%, com uma margem de segurança de 1,69%. E talvez você esteja pensando, mas Alex, eu vi outros vídeos do Ativo Virtual em que esse percentual da rentabilidade era maior e a margem de segurança também. Pois é, a questão é que quem fica parado no ponto sem tomar decisão, ou seja, sem estudar sobre as empresas e tomar uma decisão a respeito sobre elas, pode realmente acabar trocando os pés pelas mãos, ou seja, perder o bonde andando. Agora, com essa cotação de R$ 63,81, é claro que afeta a rentabilidade e naturalmente a margem de segurança. Agora, quem investiu aos R$ 51, R$ 50, R$ 52 que seja, a rentabilidade projetada aqui seria sim muito maior. O que me incomoda muito é ver muitos comentários ainda nos vídeos falando que uma determinada empresa está cara, quando a pessoa realmente não entende sequer como a empresa ganha dinheiro, mas consegue dizer que ela está cara. Por isso que eu sempre reforço, pessoal, estudem sobre as empresas para não perderem boas oportunidades no mercado. E é claro que o mercado está otimista agora com esses resultados positivos da Vale surpreendendo o mercado, e isso pode destravar dividendos extraordinários. Será? Bem, o consenso entre os bancos e as corretoras é que os números realmente vieram muito positivos, abrindo caminho para os dividendos extraordinários. E isso com esses resultados que saíram na última quinta-feira, dia 30. Mas existem pontos de atenção aqui para a gente considerar. Primeiro, o foco na dívida, ou seja, existe um gatilho. O número mais importante do balanço acaba sendo a dívida líquida, pelo menos quando o assunto é pagamento de dividendos. E agora vocês vão lembrar do gancho que eu falei mais cedo no vídeo sobre a dívida líquida da companhia, onde a Vale prometeu pagar dividendos adicionais se o endividamento recuasse para 15 bilhões de dólares. A queda nos custos e o lucro atrativo, ou seja, impulsionado pelo preço do minério de ferro, devem ajudar a empresa a atingir essa meta. E será que você lembra qual é o número que eu havia falado no momento que a gente estava fazendo a análise? Bem, fique à vontade para testar seu conhecimento e colocar nos comentários abaixo. O fato é que os bancos estão esperando dividend yield entre 6 e 7% nos próximos meses, o que configuraria um belo pagamento de dividendos para a companhia, especialmente
considerando os recorrentes e também os dividendos extraordinários. É por isso que eu expliquei que no preço teto do ativo virtual eu estava sendo ali mais conservador dentro da expectativa do início do ano. Então, de uma maneira geral, as casas de análise estão explicando boa parte que eu já trouxe aqui dentro desse vídeo. Então não vou entrar nesse detalhe, mas vou lembrar que a Ágora Investimentos ela reiterou recomendação de compra das ações da Vale com preço-alvo impressionante, R$ 78 por ação. Como ela não especificou o tempo para esse preço-alvo, fica subentendido que ela está falando do ano de 2025, afinal de contas os resultados são de 2025. E até mesmo o BTG Pactual elevou a recomendação da Vale, divulgando um novo relatório, alterando a sua recomendação neutra para a compra. Lembrando que a recomendação neutra é aquela em cima do muro, que significa basicamente que se você já tiver as ações, não faça nada, e se você ainda não tiver, também não compre. Mas de acordo com o BTG, a Vale atravessa uma fase de maior estabilidade após anos de desafios institucionais e operacionais também, com a menção a Brumadinho e a Samarco, claro, além de ter adotado uma postura mais rigorosa na aprovação de projetos e no novo uso de recursos. Com base no texto do BTG, ele decidiu elevar a recomendação das ações da companhia. O preço-alvo das ADRs também aumentou, de $11 para $15, reforçando a ideia de que as ações, abre aspas, estão subposicionadas entre os investidores, fecha aspas, o que abre espaço para valorização adicional. Eles estão esperando, inclusive, que o minério de ferro permaneça acima dos $95 por tonelada até 2027. Se isso acontecer mesmo, com a Vale ficando cada vez mais eficiente, o lucro dela tende a decolar, ainda mais porque as indenizações para Brumadinho vão passar totalmente para Samarco e com isso libera o caixa dela. Então, em resumo, o BTG Pactual está enxergando minério de ferro com um preço médio mais alto, ou seja, mais confortável para a companhia, mostrando também disciplina de capital, grande eficiência ao reduzir o capex e sem alterar o escopo dos projetos, ou seja, por isso que eu estou reiteradamente falando que a empresa alcançou eficiência, tanto na sua produção quanto também nos seus projetos. Enquanto vemos aí empresas gastando até mais do que o esperado, a Vale consegue gastar menos. Isso é algo bem raro de se ver. Mais comum observar isso em transmissoras de energia. O BTG também acabou elogiando a nova estratégia do portfólio da Vale, que busca produtos de maior valor agregado, estimando ganhos aí entre $1 até $3 por tonelada. Isso na realização dos preços, o que pode adicionar um lucro operacional de mais $1 bilhão. Isso em base anual, trazendo ainda dividendos na casa de 12% em 2026, com ações ainda descontadas. Apesar de toda essa alta, vai lembrar, a Vale com as ações Vale 3, nessa faixa de R$ 50 a R$ 60, sempre esteve absurdamente barata. Os desafios para não ter a recomendação eram outros, como as concessões, o enfraquecimento do mercado chinês, pelo menos no que tange ao minério de ferro, e também as indenizações de Brumadinho e outras questões acabaram influenciando na avaliação das corretoras e também dos bancos. Mas sem dúvida, o crescimento futuro da Vale vai ser compensado no minério de ferro e do cobre, sendo que o cobre acaba sendo o principal vetor de expansão a partir do ano de 2027. Afinal, lembre-se bem, metais estratégicos para a transição energética. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam dos resultados da Vale, qual a sua expectativa. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.